Glória a Deus, aleluia. Voltei aqui, acho que a conexão caiu, recomecei novamente. Vamos ver se permanece aqui essa conexão, em nome de Jesus. Estávamos aqui orando e aí caiu a conexão, mas eu acho que agora está ok. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos por mais um dia desse desafio, Deus, te agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, que nós temos de ter a tua palavra, de ter acesso às escrituras sagradas, Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de nós estarmos aqui lendo a tua palavra, de podermos acessar a tua palavra, termos tantas traduções disponíveis, Pai, de podermos ter o livro que está sobre todo o livro, Pai, que é viva e eficaz, a tua palavra, Senhor, que é verdade, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho e está à nossa disposição, Deus, e nós te agradecemos, Pai. Hoje eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo acesso que nós temos à verdade que transforma as nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Em nome de Jesus. Vai dar certo aqui essa conexão. Eu estou aqui num casarão histórico em Petrópolis. E daqui a pouco eu vou mostrar para você, porque está clareando ali, está amanhecendo o dia, mas nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 39, dando continuidade à nossa leitura do desafio 142 dias, Gênesis 39. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era atraente e de boa aparência. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor, não se preocupa com o que se passa. Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia ele entrou na casa para atender aos seus deveres e ninguém da casa estava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos seu marido, este hebreu, para nos insultar. Vede, verso 14, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz.
Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou para casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxestes veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando o seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhe dizia: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele, estendeu sobre ela a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Então você vê aqui como José, né, a representação dessa bênção do Senhor, quando a bênção do Senhor está sobre a vida de uma pessoa, né? Quer dizer, ele chegou na casa do Potifar, ele era abençoado, tudo que ele fazia prosperava, a casa de Potifar prosperou por causa disso, né? O texto diz aqui, e aí ele passou a tomar conta de tudo. Aí veio essa Patifa, né? Mulher do Potifar, essa Patifa aqui, Patifa é por conta nossa, não tem na Bíblia esse nome não, né? Mas veio essa mulher aí para poder importunar José com más intenções, e José resistiu, foi firme ali, foi acusado falsamente, né? Foi jogado na prisão, e mesmo na prisão ele era abençoado, e tudo que ele fazia era abençoado, e aqui dizia que o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Esse é o resultado de alguém que ama o Senhor, de alguém que tem as promessas de Deus sobre a sua vida, de alguém que ama os princípios do Senhor, porque ele era alguém assim, que estava ali agindo de forma íntegra por amar os princípios do Senhor. Então você vê isso na vida de José, essa bênção se estabelecendo. Quando o Salmo 1 diz que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, que dá o seu fruto de tempo em tempo, e cujas nas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. A gente vê isso na vida de José. Apesar dele não ter a Bíblia como a gente tem hoje, não tinha acesso ali, os mandamentos ainda não tinham sido dados, mas ele tinha gravado dentro de si os princípios do Senhor, que desde o princípio foi gravado dentro do homem, dentro daqueles que são do Senhor. Por isso que ele não se deitou com aquela mulher. E aí você vê o resultado disso na vida dele. Ele era alguém íntegro, ele era alguém fiel ao Senhor, e consequentemente ele tinha a bênção do Senhor em tudo o que ele fazia. Gênesis 40. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava preso. O capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os enviasse, depois que estiveram muitos dias na prisão. Ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam na prisão da casa de seu senhor: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Responderam-lhe: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Disse-lhe José: não pertence a Deus as interpretações? Contai-o a mim, peço-vos. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras.
O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Lembra-te, porém, de mim, quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta prisão. Pois fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Quando o padeiro-chefe viu que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, mas as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó tirará fora a sua cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne. Ora, no 3º dia, o dia do aniversário de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe na presença dos seus oficiais. Restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Gênesis capítulo 41. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas e gordas, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam do Nilo outras 7 vacas, feias e magras, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias e magras devoravam as 7 formosas e gordas. Então Faraó acordou, depois dormiu e tornou a sonhar. Brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. As espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, tinha sido um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com a sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho, e conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: eu tive um sonho, e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo, e subiam do rio 7 vacas gordas e formosas, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras 7 vacas fracas, muito feias e magras, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas.
depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvessem consumido. A sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó, e que Deus há de fazer. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será intensa. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa a fazê-la. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano pareceu bom aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Mais uma vez nós vemos o Senhor destacando José, né? Foi destacado na casa de Potifar, foi levado para a prisão, foi destacado na prisão, o Senhor o abençoando ali em tudo que ele fazia, e agora, né, colocado como o governador aí sobre o Egito por Faraó. Verso 45. Chamou Faraó a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos produzidos na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor da casa da cidade, guardou na mesma cidade.
Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque ia além das medidas. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. Começaram os 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse Faraó a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito, todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. E como eu estou destacando aqui Cristo, no Antigo Testamento, referências aí tipológicas a respeito de Jesus, eu vi aqui na Bíblia Scofield, mais uma vez uma referência. No cristocentrismo a gente copiou muitos textos bíblicos aí do Antigo Testamento sobre Jesus, encontrou muitas referências de Jesus, e a Scofield ainda vai além, e conseguiu ainda trazer algumas que eu ainda não tinha me atentado e pensado dessa forma aqui. Por exemplo, aqui no verso 45, quando ele fala da Asenate, a filha ali de Potífera, sacerdote de On, que se tornou a esposa de José, o comentário aqui é que Asenate, a esposa de José, o rejeitado, é o símbolo da igreja, chamada do mundo para ser a esposa de Cristo, durante o tempo em que Israel, os irmãos de Cristo, o rejeitaram. Então, Israel, os irmãos de José representam o povo de Israel, e Asenate se torna a esposa que representa a igreja, uma vez que Asenate aqui não era israelita, não era do povo de Israel, e ela representa os gentios, que no caso é a igreja, que se une a José ali por meio do casamento. Isso é uma referência de Cristo se casando com a igreja, os gentios, e trazendo-os para fazer parte do seu povo, uma vez que ele foi rejeitado pela sua família original. Então tem uma referência aqui de Cristo também, segundo aqui o comentário da Scofield. Gênesis capítulo 42. Eu vou mostrar aqui para você, antes de ler o 42, onde eu estou. Eu estou aqui num casarão, já está aqui, já amanheceu, já clareou, Eu estou aqui nesse casarão em Petrópolis. Esse casarão aqui, aonde foi realizada a primeira EBD do Brasil, nessa data, desse dia 19 de agosto, no ano de 1855, há 169 anos atrás, exatamente nesse dia, 19 de agosto, aqui nesse casarão, em Petrópolis, aconteceu a primeira escola bíblica dominical, a primeira EBD do Brasil. E hoje, como eu estou aqui em Petrópolis, pregando aqui esses dias, preguei aqui ontem, e eu vim aqui nesse casarão, que hoje é um espaço que é a Igreja Metodista, que é a igreja onde eu estou pregando aqui, Metodista Wesleyana, central aqui de Petrópolis. Eles pegaram esse espaço, estão aqui com esse espaço, onde aconteceu aqui essa primeira EBD do Brasil. E aí eu falei, já que eu estou aqui em Petrópolis, eu vou fazer a nossa leitura da Bíblia aqui nesse espaço, e aí pedi para me trazerem aqui, para amanhecer o dia aqui e começar logo cedo nesse lugar tão especial, justamente nessa data que eu estou aqui, exatamente nesse dia que se celebra aqui a data em que foi feita a primeira escola bíblica dominical aqui nesse casarão, há 169
anos atrás, em 1855, no dia 19 de agosto. Então, eu vim aqui fazer a minha leitura, né? E daqui a pouco a gente vai finalizar a leitura e eu quero estar orando para completar, aproveitando aqui a oportunidade de estar nesse local. Então, vamos continuar aqui, Gênesis capítulo 42. O Senhor nos presenteia com essas oportunidades aí, né? Numa data como essa, está bem aqui, fazendo a leitura nesse local. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou José com seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda algum desastre. Assim foram os filhos de Israel entre os que iam comprar cereal, pois havia fome na terra de Canaã. Ora, José era o governador da terra. Era ele quem vendia cereal a todo o povo da terra. Assim, os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com o rosto em terra. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. Responderam: não, senhor meu, os teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem. Os teus servos são homens de retidão, não são espias. Disse-lhes ele: não, viestes para ver a nudez da terra. Eles, porém, responderam: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe. Disse-lhes José: é como já vos disse, sois espias, e nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. O restante de vós ficará preso, e vossas palavras serão provadas, se há verdade no que dizes. Se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E colocou a todos eles na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei isso e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos aqui na prisão. Vós outros ide, levai cereal para a fome de vossas casas. Trazei-me, porém, o vosso irmão mais novo, para que sejam verificadas as vossas palavras e não morrereis. Eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados com respeito a nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, mas nós não o atendemos. É por isso que vem sobre nós essa angústia. Respondeu-lhe Rúben: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino? Mas não me quisestes ouvir. Por isso, agora é requerido de nós o seu sangue. Eles não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Retirando-se dele, chorou. Depois voltou a eles, falou-lhes, tomou Simeão entre eles e o amarrou perante os seus olhos. Ordenou José que lhes enchessem os sacos de cereal, restituíssem o dinheiro a cada um na sua bagagem e dessem comida para o caminho. E assim fizeram-lhes. E carregaram cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles a sua bagagem para dar de comer ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca da bagagem. Então disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, está aqui na bagagem.
Então lhe desfaleceu o coração e, tremendo, então lhes desfaleceu o coração e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Dissemo-lhes, porém, somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para a fome de vossas casas e parti. Trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu saiba que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. Esvaziando eles a sua bagagem, eis que a trouxinha de dinheiro de cada um estava na sua bagagem. Quando eles e seu pai viram as trouxinhas de dinheiro, temeram. Então Jacó, seu pai, lhes disse: tendes-me desfilhado. José já não existe e Simeão não está aqui. Agora, a vez de levar a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Rúben, porém, disse a seu pai: mata os meus 2 filhos se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o nas minhas mãos e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco. O seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre na viagem, que ireis fazer? Fareis descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Gênesis capítulo 43. Ora, a fome era intensa na terra. Tendo eles acabado de comer o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco mais de alimento. Judá, porém, lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Se, contudo, não o enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Perguntou Israel: por que me causaste esse mal, fazendo saber ao homem que tinhais ainda outro irmão? Responderam eles: o homem perguntou particularmente por nós e por nossa família, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? Simplesmente respondemos às suas perguntas. Podíamos acaso saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que tu, nós e nossos filhos vivamos e não morramos. Eu serei responsável por ele. Das minhas mãos o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos demorado, certamente já a 2ª vez estaríamos de volta. Então lhes disse Israel seu pai: se é assim, fazei isso. Tomai dos melhores produtos da terra em vossos sacos e levai ao homem um presente: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca das vossas bagagens, tornai a levá-los das vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Levai também a vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se ficar sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens aquele presente, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Quando José viu
a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva os homens à casa, mata reses e prepara tudo, eles comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José dissera e levou-os à casa de José. Então os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e arremeter contra nós, para nos tomar por servos, tanto a nós como a nossos jumentos. Por isso eles se chegaram ao despenseiro de José e falaram com ele à porta da casa, dizendo: ai, meu senhor, já uma vez descemos a comprar mantimentos. Quando, porém, chegamos à estalagem, abrimos nossa bagagem, e o dinheiro de cada um estava na boca de sua bagagem, nosso dinheiro no peso exato. Assim, tornamos a trazê-lo nas nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro nas nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro nas nossas bagagens. Respondeu ele: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus, o Deus de vosso pai, vos deu tesouro nas vossas bagagens. O vosso dinheiro me chegou a mim. Então lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e providenciou forragem para os seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer. Quando José chegou, trouxeram-lhe ali o presente que guardavam junto de si e se inclinaram a ele até a terra. Então ele lhes perguntou como estavam e prosseguiu: nosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? Verso 27, repetindo. Então ele lhes perguntou como estavam e prosseguiu: vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? Responderam eles: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E baixaram a cabeça e se inclinaram. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse: Deus te conceda graça, meu filho. Profundamente comovido por causa de seu irmão, José se apressou e procurou onde chorar. E entrando no seu quarto, chorou ali. Depois que lavou o rosto, saiu e, contendo-se, disse: servi a comida. Eles o serviram à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois é isso abominação para os egípcios. Assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade. E disso os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. Eles beberam e se regalaram com ele. Aqui o comentário desse verso 34 é que Benjamim se destaca. Ele prefigura Cristo quando o seu poder se revelar no reino. José é peculiarmente um tipo de Cristo em seu primeiro advento: rejeição, morte, ressurreição e presente exaltação entre os gentios, mas não reconhecido em Israel. Como Benjamim, filho de minha tristeza, mas também filho da minha mão direita, ele deverá ser revelado em poder no reino. Só então Israel será restaurado e convertido. Então José como primeiro filho, o primeiro advento de Cristo, e Benjamim como segundo filho, o segundo já como o glorificado. Gênesis 44. Deu José essa ordem ao despenseiro de sua casa: enche de mantimento a bagagem desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca da sua bagagem. E a minha taça, a taça de pratas, porás na boca da bagagem do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. Assim fez ele conforme a palavra que José tinha dito.
Chegada a luz da manhã, despediram-se os homens, eles com os seus jumentos. Tendo eles saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao despenseiro de sua casa: levanta-te e segue os homens, e quando os alcançares dirás: por que pagastes o bem com o mal? Não é esta a taça em que bebe meu senhor, e por meio da qual faz suas adivinhações? Procedeste mal no que fizeste. E alcançou-os e lhes falou essas mesmas palavras. Então eles lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazer semelhante coisa. Até o dinheiro que achamos nas bocas das nossas bagagens, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aqueles dos teus servos com quem for achada morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Ao que ele disse: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, vós outros sereis inocentes. Depressa, cada um pôs em terra sua bagagem e a abriu. O despenseiro buscou, começando pelo maior e acabando pelo mais novo, e achou-se a taça na bagagem de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e tendo cada um carregado o seu jumento, tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Disse-lhe José: que é isso que fizeste? Não sabeis vós que um homem como eu é capaz de adivinhar? Respondeu-lhe Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Ele, porém, disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achada a taça, esse será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, meu senhor, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. O meu senhor perguntou a teus servos: tende vós pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai, já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo. O meu irmão é morto, e ele é o único de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-o a mim, para que o veja. Respondemos a meu senhor: o moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a teu servo, meu pai, e lhe contamos as palavras de meu senhor. Disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não poderemos descer, somente se nosso irmão menor for conosco, desceremos. Não poderemos ver a face do homem, se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o vi mais. Se agora também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço, visto a sua alma estar ligada com a dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. O teu servo ficou responsável pelo moço diante de meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazê-lo, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por escravo de meu senhor, que suba o moço com os seus irmãos. Como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Não me permitas ver o mal que se abaterá sobre meu pai.
Gênesis capítulo 45, o último de hoje, então, do nosso desafio aqui. Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim diz teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha a boca que vos fala. Fazei, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Quando se ouviu no palácio de Faraó que os irmãos de José haviam chegado, isso pareceu bem aos olhos de Faraó e dos seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim. Eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado dizer-lhes: fazei isto, levai da terra do Egito carro para vossos meninos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com vossos bens, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó, e também lhes deu comida para a viagem. A cada um deles deu mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a sua viagem. Então despediu-se dos seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Assim subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhes anunciaram: José ainda vive, e ele é governador de toda a terra do Egito. E o coração de Jacó fraquejou, porque não acreditava neles. Porém, havendo-lhe
Havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se o seu espírito e disse: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Glória a Deus. Então até aqui nós vamos, até o capítulo 45, essa incrível história de José, que mostra o cuidado de Deus, que mostra a provisão do Senhor, que mostra que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que o Senhor faz tudo com propósito. Então o Senhor tinha um plano, um propósito de levar o povo de Israel, aqueles 70, que foram 70 ali, o povo de Israel até então eram 70 pessoas, depois vai dizer aqui, e subirem ao Egito para que ali eles fossem multiplicados. E já havia sido profetizado, inclusive, isso por Abraão, de que eles ficariam ali 400 anos no Egito até que o Senhor os resgatasse. Então Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Então tudo que José passou, todas as dificuldades que ele passou, tinham um propósito. Como sempre, todos os problemas que passamos, todas as dificuldades que passamos, nós que servimos ao Senhor, sabemos que tudo coopera, tudo tem um propósito, o Senhor faz tudo com propósito. E mesmo em meio a essas tribulações, a esses problemas, a essas dificuldades, José foi honrado por Deus em todos os lugares onde ele ia, seja na casa de Potifar, seja depois mesmo acusado falsamente, lançado na prisão. Na prisão Deus honrou ele, depois levado para ser o governador do Egito, e tudo o Senhor fazendo com propósito. Esse é o nosso Deus. O Deus de José é o nosso Deus. O nosso Senhor é o Deus de José. E Ele é aquele que nos guarda, que nos abençoa, e que mesmo em meio às nossas tribulações, Ele faz tudo cooperar e tudo tem um propósito. Então, estamos avançando aqui na nossa leitura da Bíblia toda em 142 dias. Glória a Deus, estou aqui usando a camisa de um dos nossos desafios, de uma das nossas edições. Essa aqui foi a de 2021, de capa a capa em 142 dias. E glória a Deus por isso. E como eu mostrei para vocês, eu estou aqui nesse lugar muito especial hoje, justamente hoje, no dia 19 de agosto, o dia em que se celebra a primeira escola bíblica dominical que aconteceu no Brasil. Primeira EBD, primeira escola bíblica do Brasil, aconteceu aqui nesse casarão no dia 19 de agosto de 1855. E hoje aqui em Petrópolis, eu vim fazer a leitura nesse casarão, nesse local, para a glória de Deus. Então eu quero completar essa live hoje orando nesse lugar, orando nesse casarão, onde há 169 anos aconteceu aqui a primeira escola bíblica do Brasil, aqui em Petrópolis, essa cidade histórica que tem uma história aí do Brasil aqui, cidade onde viveu aí Dom Pedro I, Dom Pedro II, a Princesa Isabel, essa cidade imperial. E aqui nesse local aconteceu então há 1855, 169 anos atrás, no dia 19 de agosto, exatamente nesse dia, aconteceu essa primeira escola bíblica aqui. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui nesse local onde aconteceu a primeira escola bíblica, a primeira EBD do Brasil. Aqui aconteceu há 169 anos, nesse dia 19 de agosto, no ano de 1955, e hoje o Senhor me deu a oportunidade, o privilégio de estar aqui celebrando a Tua Palavra, lendo a Tua Palavra no desafio, e hoje celebrando a Tua Palavra e orando, Senhor Deus, para que o Senhor possa conservar em nós o desejo, Senhor Deus, de sempre amarmos a Tua Palavra, conhecermos mais da Tua Palavra, Senhor. Aquele desejo, Senhor Deus, que fez com que aquela primeira escola bíblica acontecesse aqui, Senhor. O desejo de ensinar a Tua Palavra, o desejo de conhecer mais da Tua Palavra. Que o Senhor conserve em nossos corações esse amor pela Tua Palavra, Senhor. E eu oro hoje nesse lugar, Senhor Deus,
tão especial, tão profético, tão simbólico. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, com o significado histórico que tem esse local. Eu oro, Pai, para que esse amor possa alcançar a nossa nação, Deus, que o Brasil possa amar cada vez mais a Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui trabalhando por isso, nós estamos aqui, Deus, buscando, Senhor, levar a nossa geração a amar mais a palavra do Senhor, amar mais os princípios do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos hoje, Deus, nesse lugar, Pai. Eu oro hoje, Senhor Deus, aqui de Petrópolis, Pai, pela nossa nação, Deus, para que o Brasil, Senhor, possa se voltar à Tua palavra, para que nós possamos, Senhor Deus, celebrar a liberdade que hoje nós temos, Pai, de ter a Tua palavra, de ler a Tua palavra aqui no Instagram, de ler a Tua palavra publicamente, Senhor, de termos tantas, Senhor Deus, traduções disponíveis, Deus, de termos tantos exemplares da Bíblia disponíveis, Senhor Deus. E muitas vezes, muitas pessoas não têm valorizado isso, Senhor. Quantos cristãos que nunca leram a Bíblia toda uma única vez, pelo menos, Senhor Deus. Quantas pessoas que conseguem passar dias, Deus, sem gastar um tempo com a Tua palavra, Senhor. Hoje, Senhor Deus, eu oro, Pai, para que essa realidade seja mudada, Senhor. Hoje eu oro, Pai, para que nós possamos nos apaixonar cada vez mais pela Tua palavra, pelas verdades do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Porque é por meio da Tua palavra, Senhor, que nós cuidamos ter a vida eterna, que nós conhecemos acerca de Ti, que nós conhecemos acerca de nós, Deus. É através da Tua palavra que nós somos transformados, que nós somos moldados, que nós somos lapidados, que nós somos limpos, purificados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Hoje eu oro, Senhor Deus, por esse amor, Pai, que cada pessoa dessa, Deus, que está aqui conectada ou que estará assistindo posteriormente, possa ser alcançado por esse amor, Pai, um amor pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, disciplina pela Tua palavra, Senhor, que a gente não fique um dia sequer dos nossos dias, Deus, sem ter tempo com a Tua palavra, sem abrir a Tua palavra, sem escutar, Senhor, a Tua voz através da Tua palavra, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nós não queremos ser apenas ouvintes, Senhor, ou leitores, nós queremos ser praticantes da Tua palavra, que essas verdades, Deus, elas possam, Senhor Deus, guiar os nossos caminhos, Pai, elas possam, Senhor, refletir nas nossas atitudes, Deus, que nós não sejamos teóricos somente, Pai, que nós não sejamos pessoas que apenas conhecem, mas que praticam, Pai. Que a gente possa praticar a Tua palavra todos os dias, amá-la, Senhor, gastar tempo com ela e colocá-la em prática, Pai, em todas as nossas decisões, tudo que formos fazer, Senhor, Deus, que seja pautado na Tua palavra, conforme a Tua palavra, que tenhamos prazer na Tua palavra de dia e de noite, Pai, meditando nela, Senhor, nos lembrando dela, Senhor Deus, ao entrarmos, ao sairmos, Senhor, ao agirmos, Senhor Deus, ao avançarmos ou ao retrocedermos, Pai, em tudo que fizermos, Senhor, que possamos ter a Tua palavra como base, Senhor Deus, e Te conhecer todos os dias como o autor dessa palavra, porque a Bíblia, Senhor, é o único livro que nós lemos com o autor do lado, que nós possamos ter o Senhor conosco todos os dias, Senhor, Te conhecer através da Tua palavra, Senhor, ouvir o Senhor nos ensinando a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu oro por isso hoje aqui, nesse local, onde aconteceu há 169 anos atrás, nessa data, 19 de agosto, a primeira escola bíblica do Brasil, Senhor Deus, que se tem notícia aqui em Petrópolis, Pai. Eu oro, Pai, por uma nação mais apaixonada pela Tua palavra, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que o Senhor possa levar, Deus, a nossa nação, Pai, a amar mais a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos buscar cada vez mais a Tua palavra, conhecer cada vez mais a Tua palavra, que o Brasil seja essa nação, Pai, que possa levar ao mundo, Pai, desse avivamento pela palavra, o amor pela Tua palavra possa, Senhor Deus, ser contagiando o mundo, Senhor Deus, despertando o mundo para voltar-se cada vez mais para a Tua palavra, até que o Senhor venha, Deus, até que o Senhor venha. Nós queremos estar aqui, amando mais a Tua palavra, vivendo pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, é isso. Estamos aqui completando hoje esse dia,
mais um dia dos 142 dias, amém? E louvando a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando com vocês aqui, direto de Petrópolis, direto desse local, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que você possa amar cada vez mais a palavra. E nós estamos aqui trabalhando para isso, né? Incentivando a nossa geração a se apaixonar cada vez mais pela sua palavra. Há 14 anos atrás, eu era alguém indisciplinado em relação à minha leitura bíblica. Já era um pastor que conseguia passar dias, às vezes, sem abrir a Bíblia, né? Dias sem gastar um tempo com a palavra de Deus. E aí o Senhor nos entregou a estratégia do desafio 42 dias, nos desafiou a começar a despertar as pessoas, inclusive a mim mesmo, a amar mais a palavra de Deus. E de lá para cá, eu tenho aí colecionado leituras da Bíblia inteira, levado a minha geração a amar mais a palavra, tenho me dedicado a isso, né? Por quê? Porque é possível quando você decide mudar. Então eu confesso que no começo eu fiz por pura disciplina, né? Vou fazer aqui, ali na raça, e hoje eu digo para você que eu amo essa palavra. Eu não consigo passar um dia sequer sem gastar tempo com ela, e graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, tem anos que eu não sei o que é passar um dia sequer sem gastar tempo com a Bíblia, né? Então os desafios que o Senhor tem nos dado, tem levado a nossa geração a amar mais a palavra e a buscar mais a palavra de Deus, e que o Senhor nos conserve assim, constantemente, até que Ele venha, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até amanhã, às 5h42 da manhã. Deus abençoe.